Oi, pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai ver sobre os hormônios da tireoide, agora na primeira parte, e na segunda parte, paratireoide e os hormônios da glândula paratireoide. Bom, os objetivos de aprendizagem de hoje, então, primeiro, localização anatômica da glândula tireoide, bem como os principais tipos celulares, né? Então, a gente também vai ver histologia da glândula tireoide. A gente vai ver quais são os hormônios produzidos pela glândula tireoide, né? São três, T3, T4 e a calcitonina, e a função desses hormônios. Depois a gente vai ver a localização anatômica das glândulas paratireoides e o paratormônio, né, que é o hormônio produzido pelas glândulas tireoides, e também a principal função do paratormônio, que está relacionada com a regulação dos níveis de cálcio na nossa corrente sanguínea. Aqui nessa imagem temos a localização anatômica da glândula tireoide. Então, é uma glândula que tem o formato de uma borboleta, fica localizada aqui, ó, na garganta, na região da garganta, bem em frente à traqueia. Vejam que a glândula tireoide, ela fica abaixo aqui, ó, dessa cartilagem, chamada cartilagem cricoide, e essa cartilagem cricoide fica abaixo da laringe, né? Então, aqui é a mesma imagem, aqui é a laringe, essa cartilagem aqui, ó, que eu coloquei para vocês, se chama cartilagem da tireoide e faz parte da laringe. Aqui essa imagem eu tirei daquele site Zigotsbody, que eu já falei para vocês sobre esse site, que tem lá as estruturas anatômicas em 3D, né? Então, aqui nesse site a gente consegue observar a glândula tireoide aqui, ó. Na verdade, fica entre a laringe e a traqueia, né? Quase na transição entre a laringe e a traqueia. Mas a localização de fato é aqui na frente da traqueia, abaixo da cartilagem cricoide. Aqui essa imagem é uma vista anterior, né? Então, estou olhando de frente a glândula tireoide. Vejam que a glândula tireoide apresenta dois lobos, né? Então, temos aqui o lobo direito e o lobo esquerdo, e os lobos são unidos por uma região central chamada istmo da tireoide. Numa vista posterior, então agora eu estou olhando a glândula tireoide por trás, né? Então, numa vista posterior, a gente consegue enxergar outras 4 pequenas glândulas, que são as chamadas glândulas paratireoides. A gente só consegue enxergar essas glândulas numa vista posterior, ok? Apesar da proximidade, são glândulas completamente diferentes, que produzem um hormônio diferente, né? Então, a gente vai ver que a glândula tireoide produz T3, T4 e calcitonina, e as paratireoides produzem o paratormônio, ok? Então, são glândulas diferentes, só a localização que é próxima, tá? Então, aqui, essas 4 bolinhas amarelas são as glândulas paratireoides. Aqui nesse slide, a gente tem a imagem histológica da glândula tireoide. Então, nesse corte histológico, a gente consegue observar dois tipos celulares. Então, a glândula tireoide apresenta dois tipos celulares. Um tipo celular é o que a gente chama de célula folicular. Então, vejam aqui nessa imagem, essas são as células foliculares. Aqui nesse desenho, a gente tem essa representação aqui, ó, da célula folicular. E um outro tipo celular chamado célula parafolicular, né? Esse para significa de paralelo. As células parafoliculares, elas estão paralelamente às células foliculares. Uma coisa importante, as células foliculares, elas também são chamadas de células C, porque quando a gente observa essas células no microscópio, elas são um pouco mais claras, né? Então, esse C vem de claras. Então, vejam aqui nesse desenho, essas são as células C ou células parafoliculares. Vejam que as células foliculares, elas ficam em volta dessa substância amarelada aqui, né? Essa substância amarelada se chama coloide.
O coloide é uma glicoproteína, a gente vai ver nos próximos slides, serve para ajudar na produção dos hormônios tiroidianos, né, que são T3 e T4. Então, esses são os dois tipos celulares, a célula folicular e a parafolicular. As células foliculares, elas sempre estarão em volta do coloide, tá? E aí, o coloide mais as células foliculares em volta deste coloide, a gente tem o chamado folículo da tireoide. Então, vejam aqui, né? Essa é uma imagem ampliada. Temos as células foliculares em volta do coloide. Temos, portanto, um folículo da tireoide ou um folículo tiroidiano, unidade funcional da glândula tireoide. E aqui, ó, do lado, paralelamente, temos as células parafoliculares. Aqui, essa imagem é uma peça anatômica real, né? Dissecada da glândula tireoide. Bom, e essas diferentes células da glândula tireoide vão produzir diferentes hormônios. As células foliculares, que estão aqui em volta do coloide, elas são responsáveis pela produção dos hormônios chamados hormônios tiroidianos, né? Que são T3 e T4. E as células C, que também são chamadas de parafoliculares, vão produzir um outro hormônio chamado calcitonina. Vocês também podem associar o nome calcitonina com o C, né? Células C produzem calcitonina, além de serem as células mais claras, vista, né, numa imagem histológica, essas células também produzem calcitonina. Gente, uma coisa importante. A calcitonina é um hormônio produzido pela glândula tireoide, mas assim, via de regra, quando a gente fala de hormônios tiroidianos ou hormônios da tireoide, a gente está falando só do T3 e do T4, tá? Então, hormônios da tireoide são T3 e T4. Apesar da calcitonina também ser produzida pela glândula tireoide, geralmente, quando a gente fala hormônios tiroidianos, a gente está se referindo só ao T3 e T4, ok? E não a calcitonina. Mas saibam que também é um hormônio produzido por essa glândula, só que num outro tipo celular, na célula C. Os hormônios tiroidianos produzidos pelas células foliculares, eles são derivados do aminoácido tirosina. Então, nada mais é do que tirosina mais iodo, né? A tirosina é um aminoácido natural, então o nosso próprio corpo é capaz de produzir, mas o iodo é um sal mineral que a gente obtém a partir da alimentação. O nosso sal, né, o sal de cozinha é a nossa maior fonte de iodo, né? O nosso sal é iodado, justamente para auxiliar, né, na produção dos hormônios tiroidianos. Antigamente, quando o sal não era iodado, existiam muitos casos de hipotiroidismo, que a gente vai discutir daqui a pouco, que é a redução da produção dos hormônios tiroidianos. Então, vejam que apesar de ser derivado da tirosina, que é um aminoácido que o meu próprio corpo consegue produzir, sem o iodo, sem o consumo de iodo, a nossa glândula tireoide não consegue produzir os hormônios tiroidianos. Então, vejam aqui nessa imagem que os dois hormônios tiroidianos, né, T4 e T3, eles variam só em relação à quantidade de iodo, né? Então, eu tenho aqui um aminoácido tirosina, que foi acrescentado 4 iodos, então a base é a mesma. Aqui eu tenho também, né, o mesmo grupo químico, só que aqui eu tenho só 3 iodos, né? 4 iodos é o T4, 3 iodos é o T3. T4, na verdade, se chama tiroxina e o T3 se chama triiodotironina, né? Mas vocês podem abreviar apenas como T4 ou T3. Pessoal, atenção aqui nas nomenclaturas para vocês não se confundirem. Tirosina é o nome do aminoácido, ok? Então vejam que os hormônios eles derivam deste aminoácido que é a tirosina.
Não confundam com tiroxina. Tiroxina é o aminoácido, né? Então, vem deste aminoácido mais o iodo. Então, tiroxina é o hormônio T4. T4 também pode ser chamado de tetraiodotironina, ok? E o T3, triiodotironina. Então, principalmente, não confundam tirosina, que é o aminoácido, com tiroxina, que é o nome do hormônio T4. Então, ou tiroxina ou tetraiodotironina. Bom, então vamos ver passo a passo de como ocorre a síntese dos hormônios tiroidianos, né? Tanto do T3 quanto do T4. Primeira coisa, aqui nessa imagem a gente tem aqui, né, uma célula folicular e aqui, ó, é o coloide, né? Então, é um corte de uma célula folicular com o coloide. A própria célula folicular vai sintetizar diversas proteínas e diversas enzimas que são necessárias para a produção do hormônio tiroidiano. A principal proteína se chama tireoglobulina, né? Que é uma proteína que vai participar da produção de T3 e T4. Então, a própria célula folicular, produz essas proteínas e envia lá para o coloide, ok? Além disso, as células foliculares fazem a captação do iodo que veio lá da alimentação e caiu na corrente sanguínea. Então, este iodo entra nas células foliculares e as células foliculares também encaminham este iodo para o coloide, né? Então, vejam que a produção do hormônio tiroidiano, ela vai acontecer no coloide, né? Que é aquela estrutura amarelada que eu mostrei para vocês anteriormente. Bom, uma vez aqui no coloide, enzimas vão fazer a junção do iodo com o aminoácido tirosina. E essa junção vai ocorrer aqui na proteína tireoglobulina. Então, vejam aqui, ó, tirosina mais um iodo, a gente tem o chamado MIT, né? Monoiodotirosina. Então, tem aqui a legendinha, MIT monoiodotirosina. Aí é acrescentado mais um iodo ao MIT. Aí a gente tem a diiodotirosina. E aí ocorre a junção da monoiodotirosina com a diiodotirosina. Pronto, temos o T3, né? Triiodotironina. E aí depois ocorre a junção de duas diiodotirosinas e a gente tem a produção de T4, né, que é a tiroxina. Vejam que por enquanto esses hormônios eles estão aqui associados à tireoglobulina. E aí eles serão encaminhados novamente para as células foliculares. E aí lá nas células foliculares, algumas enzimas vão remover o T3 e o T4, separando, né, esses hormônios da tireoglobulina. E aí, finalmente, T3 e T4, sem a tireoglobulina, serão enviados lá para a corrente sanguínea. Aqui desse lado a gente tem o passo a passo, né? Então, aqui, ó, a gente tem o passo a passo de tudo que eu acabei de falar. Então, primeiro, a célula folicular vai sintetizar as enzimas tireoglobulina e vai liberar aqui para o coloide. Vejam que o iodo, ele entra junto com o sódio, né? Um tipo de transporte chamado SYMporte. E depois, quando ele vai sair aqui da célula folicular, é uma proteína transportadora chamada pendrina, que leva esse iodo para dentro do coloide. Aqui no coloide, as enzimas vão adicionar o iodo, a tirosina, para sintetizar o T3 e o T4, né? Junto, né, com a proteína tireoglobulina. Depois a tireoglobulina, ela é capturada de volta para dentro aqui da célula, para dentro do coloide, e as enzimas, aqui o quinto passo, as enzimas intracelulares vão separar T3 e T4 da tireoglobulina. E, finalmente, T3 e T4 livres na circulação.
Bom, então a glândula tireoide produz os hormônios T3 e T4 e esses hormônios, eles são liberados lá na corrente sanguínea. Dentre T3 e T4, a produção de T4 é muito maior. Então vejam que 80% da produção é o T4 e apenas 20% é o T3, né? Então a glândula tireoide ela produz muito mais T4 e T3. O T4 ele é mais facilmente transportado pela corrente sanguínea, né? Por isso que a produção de T4 ela é maior. Mas, apesar disso, o T3 ele tem um poder biológico maior, né? Então, os efeitos dos hormônios tiroidianos, eles são realizados pelo T3. Então, vejam que lá na célula-alvo existe um processo de desiodação. Então, existe uma enzima, né, que é a desiodase, que faz a desiodação. O que que é a desiodação? É a remoção de um iodo do T4. Então, lá na célula alvo, o T4 ele é convertido a T3. Ou seja, apesar do T3 ter maior poder biológico, o T4 é produzido em maior quantidade, né? Então, a gente tem muito mais T4 na nossa corrente sanguínea. Só que lá nas células-alvo, o T4 ele é transformado em T3 através da remoção de um iodo, né? E esse processo é chamado de desiodação. Este processo de desiodação, ele é feito no citoplasma das células-alvo, ok? Então, no citoplasma das células-alvo, existe essa enzima, que é a desiodase, que vai transformar T4 em T3. O hormônio tiroidiano, ele age principalmente no núcleo da célula, né? Então, lá no núcleo da célula, existem receptores para os hormônios tiroidianos, né? Então, alguns hormônios apresentam receptores de membrana, outros apresentam receptores nucleares. Existem também receptores de membrana, ok? Para os hormônios tiroidianos, mas são principalmente receptores nucleares. E o que que esses hormônios tiroidianos vão fazer? Eles têm várias funções, né? Principalmente funções relacionadas ao metabolismo celular. Então, eles vão aumentar a transcrição de genes, enzimas metabólicas e também de algumas proteínas estruturais e de transportes. Então, vejam que a função do hormônio tiroidiano é principalmente nuclear, atua lá dentro do núcleo, lá no DNA das células, aumentando proteínas e enzimas relacionadas com o metabolismo celular. Além da função metabólica, né, que é o metabolismo de nutrientes, proteínas, lipídios e carboidratos, vejam quantas outras funções os hormônios tiroidianos apresentam, né? Todas relacionadas ao desenvolvimento, né, ao crescimento corporal e à homeostase, a manutenção do nosso equilíbrio corporal. Então, o hormônio tiroidiano tem uma função termogênica, ele contribui para o aumento da temperatura corporal quando o ambiente externo está muito frio, né? Está muito gelado. Então, os hormônios tiroidianos, eles são termogênicos, né? Eles aumentam a temperatura corporal. Lá no sistema nervoso central, eles são fundamentais para o bom funcionamento neuronal. Então, eles têm uma participação no estabelecimento das sinapses, né? Que é a comunicação entre os neurônios, e também para a formação da bainha de mielina, né, que é aquela bainha que envolve os nossos neurônios, né, os axônios, e aceleram a propagação do impulso nervoso. Eles aumentam o consumo de oxigênio pelos tecidos, isso tem uma associação direta com a produção de ATP, né? Então vejam que os hormônios tiroidianos, eles também ajudam a gente a produzir energia, produzir moléculas de ATP. Eles também vão influenciar na produção de outros hormônios, como o GH, por exemplo, né, que é o hormônio do crescimento. Então, o hormônio tiroidiano é fundamental para o crescimento, já que influencia na produção de GH. A gente também vai ter aula sobre o hormônio do crescimento, que é o GH. Tem uma importante função reprodutiva, né? Está relacionado com a função
dos nossos hormônios reprodutivos, estrógeno, progesterona e testosterona, e eles também estão relacionados com o aumento da frequência cardíaca. Na aula da semana passada, eu mostrei para vocês essa tabela aqui, né, mostrando que os hormônios hipotalâmicos e os hipofisários controlam a produção da maioria dos nossos hormônios. Então, hoje eu vou falar sobre este eixo aqui, né, esse eixo especificamente. Então, a gente tem lá no hipotálamo a produção de um hormônio chamado TRH. Vejam que a maioria dos hormônios hipotalâmicos termina aqui, ó, com a sigla RH. RH é uma sigla que vem do inglês, né, e significa Release Hormone, ou hormônio liberador, né, traduzindo para o português. Por quê? Porque os hormônios do hipotálamo, eles serão hormônios liberadores de outros hormônios. Então, a gente tem lá no hipotálamo o TRH, hormônio liberador de TSH. Então, TRH produzido no hipotálamo, cai lá na adenohipófise ou hipófise anterior, induz a produção do TSH. O TSH cai na corrente sanguínea e induz lá na glândula tireoide produção dos hormônios da tireoide, T3 e T4, que vão atuar em diversos tecidos. Vejam aqui, né, a mesma imagem, só que eu estou mostrando aquele mecanismo de feedback negativo. Então, aqui a gente tem hormônio liberador de TRH ou hormônio liberador de tireotropina, né, ou tireotrofina, tanto faz, tá? TRH lá na adenohipófise vai induzir a produção de TSH, hormônio estimulante da tireoide, ou hormônio tireoestimulante. E o TSH vai induzir a produção de T3 e T4. Esses hormônios vão atuar lá nas suas células-alvo, T3 e T4, e também vão fazer aquele mecanismo de feedback negativo ou retroalimentação negativa. Então, T3 e T4 vão inibir a produção de TSH lá na glândula hipófise, mas lá no hipotálamo, né? Vejam aqui que lá no hipotálamo, T3 e T4 também vão inibir a produção do TRH. Além disso, aqui não está representando, né? Mas a gente sabe que também existe uma alça curta. O próprio TSH vem aqui no hipotálamo e também suprime a liberação do TRH. Então, aqui a gente tem o mecanismo de feedback negativo. E quando ocorre um desequilíbrio da produção dos hormônios tiroidianos, este desequilíbrio induz alguma doença. Então, se for um excesso na produção do hormônio tiroidiano, a doença é o hipertiroidismo. Se for uma falta, uma redução da produção do hormônio tiroidiano, a doença é o hipotiroidismo. Então, primeiro vamos ver o hiper. O hipertiroidismo geralmente é causado por algum tumor na glândula tireoide, e esse tumor induz uma produção exagerada do hormônio tiroidiano, né, do T3 e T4. E vejam que o hipertiroidismo afeta diversos sistemas. Então, por exemplo, lá no sistema nervoso tem um aumento da atividade neuronal, e isso está associado com irritabilidade, nervosismo, ansiedade, em alguns casos até mesmo a psicose. A pessoa vai mais vezes ao banheiro e também faz xixi mais vezes, né? Então tem um aumento no número de defecação e de produção da urina, taquicardia, né? E arritmia cardíaca, então tem um aumento exagerado da frequência cardíaca. Existe um metabolismo excessivo, uma quebra excessiva de gordura, proteínas e carboidratos, então geralmente essa pessoa emagrece, né? Então a perda de peso é muito comum em quem sofre de hipertiroidismo, justamente devido a esse catabolismo excessivo de proteínas, a pessoa sente fraqueza musculares e a pessoa sente muito calor também, né? Então, o hipertiroidismo está associado com aumento da produção de calor. A pessoa está sempre com calor, geralmente as bochechas, né, ficam bem vermelhinhas por causa da vasodilatação. Isso
na hipertiroidismo. Isso é causado por um tumor da glândula tireoide. Geralmente, a intervenção tem que ser cirúrgica, com remoção da glândula tireoide, ou ainda um tratamento com iodo radioativo, né? O que é o iodo radioativo? É um iodo que vai destruir a glândula tireoide. Então, essa pessoa, por um tempo, ela tem que ficar isolada, ela vai consumir um iodo radioativo, e aí, quando a glândula tireoide capturar aquele iodo para a produção dos hormônios tiroidianos, este iodo vai destruir a glândula e, consequentemente, destruir o tumor, né? Então, a radioterapia é uma intervenção para tratar o hipertiroidismo, que é causado principalmente por tumores na glândula tireoide. O tiroidismo é justamente o contrário, né? É uma redução da produção dos hormônios tiroidianos. Neste caso, a gente observa uma redução da atividade do sistema nervoso central, então pode desenvolver depressão, né? A pessoa pode desenvolver a psicopatologia, a depressão, o raciocínio fica mais lento, né? O metabolismo fica mais lento, então essa pessoa, ela apresenta fraqueza muscular, né? Diminuição da massa óssea também, a gente vai ver daqui a pouco por quê. Principalmente, a pessoa aumenta de peso, né? Porque o metabolismo basal está reduzido, a pessoa sente muito frio, porque o hormônio tiroidiano tem a função termogênica, então se tem redução do hormônio tiroidiano, a pessoa sente muito frio, uma redução da motilidade do trato gastrointestinal e da produção de urina, e também uma redução da frequência cardíaca, né? Então é um outro motivo pelo qual essa pessoa se sente muito fraca. Geralmente as pessoas se sentem muito preguiçosas, né? Quando tem o hipotiroidismo. E o aumento de peso é um sinal claro, né? Muito relacionado com casos de hipotiroidismo, redução da produção dos hormônios tiroidianos. Existe uma patologia chamada cretinismo. Cretinismo é um hipotiroidismo congênito, ou seja, a pessoa já nasce com redução da produção dos hormônios tiroidianos. É relativamente raro. Isso está associado com atraso tanto do desenvolvimento físico quanto do desenvolvimento intelectual. Então, geralmente a pessoa apresenta uma estatura baixa, como essa aqui da foto, né? Então, por mais que essa pessoa tenha o hormônio do crescimento, sem o hormônio tiroidiano, o hormônio do crescimento ele não funciona adequadamente. Então, a pessoa acaba tendo uma estatura mais baixa e acaba tendo um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Um atraso no desenvolvimento intelectual. Então, vejam a importância do hormônio tiroidiano lá desde a fase intrauterina, né? Então, cretinismo é uma doença, é um hipotiroidismo congênito. Geralmente, quando a pessoa tem hipotiroidismo na fase adulta, está relacionado com aqueles sintomas que eu falei no slide anterior, ok? Então, na fase adulta, não causa o cretinismo. O cretinismo ocorre especificamente em crianças que já nascem com o hipotiroidismo. Diversos problemas relacionados à glândula tireoide estão relacionados à formação do bócio. Bócio é isso aqui, ó, é esse inchaço, aparente inchaço do pescoço, né? Isso é causado por uma hipertrofia da glândula tireoide. Então, aqui a gente tem uma glândula tireoide saudável, aqui a gente tem uma glândula tireoide aumentada, né? Hipertrofiada. É isso que a gente chama de bócio, o aumento excessivo da glândula tireoide. E por que que isso acontece? Existem algumas causas. Por exemplo, a carência de iodo vai induzir uma redução dos hormônios tiroidianos, de T3 e T4. E a gente viu que os hormônios tiroidianos, eles fazem um feedback negativo em relação à produção de TSH. Só que, se a gente tem uma redução dos hormônios tiroidianos e uma consequente redução do feedback negativo, temos um aumento de TSH. E esse TSH aumentado, ele fica estimulando a glândula para produzir o hormônio tiroidiano. E esse estímulo excessivo faz a glândula crescer, faz a glândula aumentar de tamanho. Só que ainda assim, ela não tem o iodo, então ela não consegue produzir
o hormônio tiroidiano para que ocorra o feedback negativo, né? Então, se a pessoa faz um exame e encontra aumento de TSH na corrente sanguínea, esse aumento de TSH ele pode estar relacionado a uma redução dos hormônios tiroidianos, né? E aí, se o médico for investigar a causa pode ser justamente carência de iodo na dieta. Um outro problema relacionado à formação de bócio se chama doença de Graves. O que é essa doença? É uma doença em que a pessoa produz um anticorpo e este anticorpo, então as próprias células do sistema imunológico produzem esse anticorpo para tentar combater essa doença, e este anticorpo, ele mimetiza o TSH, então ele parece o TSH, e aí ele fica lá estimulando a glândula tireoide, como se fosse o TSH, e a glândula tireoide também aumenta de tamanho, né? Então, nesse caso, a gente tem um hipertiroidismo, né? Ao contrário aqui da carência de iodo, que a gente tem um hipotiroidismo. E ainda tumores, né? Câncer na tireoide vão fazer a tireoide aumentar de tamanho, induzindo também a formação do bócio. Temos ainda uma outra doença relacionada à glândula tireoide, que é a doença de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto, tá? Então, vocês também podem encontrar com este nome. O que é essa doença? É uma doença autoimune, na qual as células do sistema imunológico reconhecem a glândula tireoide como um agente patogênico, né? E aí, as células do sistema imunológico vão lá atacar e tentar destruir a glândula tireoide. E aí induz um processo inflamatório. Em todo processo inflamatório, a gente tem um certo inchaço, né? Então, esse certo inchaço da glândula também pode induzir o aparecimento do bócio. Neste caso, a doença de Hashimoto, por tentar destruir as células da glândula tireoide, ela vai induzir um hipotiroidismo, né? Ou seja, uma redução da produção dos hormônios tiroidianos. E aí, geralmente, a pessoa é tratada com os imunomoduladores ou os imunossupressores, que vão tentar reduzir a atividade do sistema imunológico para tentar restabelecer a produção hormonal normal, né, da glândula tireoide. E vimos lá no começo da aula que o segundo tipo celular da glândula tireoide, né, são as células parafoliculares, ou células claras, ou células C. Então, aqui nessa imagem, ó, as células paralelas às foliculares são as parafoliculares. E essas células vão produzir um hormônio chamado calcitonina. O próprio nome do hormônio já diz a sua função, né? A calcitonina participa da regulação da concentração de cálcio na corrente sanguínea. Então, quando ocorre um aumento plasmático de cálcio lá na corrente sanguínea, a glândula tireoide percebe este aumento. E aí, a glândula tireoide, a partir da célula C, produz a calcitonina. E aí, o que a calcitonina vai fazer? A calcitonina vai trabalhar no sentido de reduzir a quantidade de cálcio na corrente sanguínea. De que maneira? Aumento da excreção urinária de cálcio, né? Então, vai atuar lá nas células renais, lá nos néfrons. Lá no osso, a calcitonina vai aumentar a deposição de cálcio. Vamos ver esse mecanismo melhor no próximo slide, né? Então, a calcitonina inibe a atividade osteoclástica e aumenta a atividade osteoblástica. Daqui a pouco eu explico melhor. E também a calcitonina vai reduzir a absorção de cálcio a partir do intestino delgado. Então, a calcitonina vai tomar uma série de medidas que vão induzir a redução de cálcio na corrente sanguínea. Provavelmente vocês viram lá em estrutura e função que o nosso osso ele está em constante remodelamento, né? O nosso osso é uma estrutura dinâmica. Existem dois tipos celulares relacionados com este remodelamento, são os osteoclastos e os osteoblastos. O que os osteoclastos fazem? Eles fazem a chamada reabsorção ou destruição óssea. Então, eles pegam o cálcio que está lá depositado no osso e jogam para a corrente sanguínea.
como a calcitonina está relacionada com o aumento do cálcio, né? Então, a calcitonina ela é liberada quando se tem um aumento do cálcio na corrente sanguínea. A calcitonina ela reduz a atividade osteoclástica e, ao mesmo tempo, aumenta a atividade osteoblástica. Então, o que que os osteoblastos vão fazer? Vão pegar aquele cálcio que está em excesso na corrente sanguínea e vão induzir a formação óssea, vão jogar esse cálcio lá para o osso, formando então um novo osso. Esse processo de remodelamento acontece de maneira fisiológica com o osso normal, né? Então a gente sempre tem reabsorção e formação óssea constantemente. Esse processo ele diminui, né, ao longo do envelhecimento, principalmente devido à redução dos hormônios sexuais, principalmente na mulher, né? Quando a mulher entra na menopausa e tem a redução do estrógeno e da progesterona, a mulher tem uma redução da formação óssea. E essa redução da formação óssea justamente está relacionada com a osteoporose. Não só a redução da formação óssea, mas também um consumo deficiente de cálcio, né? Então, se a gente tem um consumo deficiente de cálcio na dieta, a formação óssea também fica prejudicada. Então, basicamente, a calcitonina, ela vai inibir a atividade osteoclástica e aumentar a atividade osteoblástica. Isso quando tem cálcio em grande quantidade na corrente sanguínea. E os hormônios das glândulas paratireoides, eles vão fazer justamente o contrário da calcitonina. Então, se a calcitonina é liberada quando tem um aumento de cálcio na corrente sanguínea, o paratormônio, que é o hormônio aqui da glândula paratireoide, ele será liberado quando tiver uma redução da quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Então, aqui a gente tem uma imagem da localização das glândulas paratireoides, né? Já falei para vocês nos slides anteriores que fica atrás da glândula tireoide. Então, aqui a gente tem uma vista posterior. São 4 glândulas paratireoides que vão produzir o parato-hormônio. Aqui é a imagem do Zygote-Body, né? Aquele site de anatomia 3D. Então, vejam aqui, ó, é o esôfago, né? Na parte de trás, numa vista posterior, o esôfago. Aqui é o pulmão, né? Aí aqui a gente tem a glândula tireoide e aqui, ó, essas bolinhas, as glândulas paratireoides. Quando uma pessoa faz uma remoção cirúrgica da glândula tireoide, inevitavelmente ela também remove as glândulas paratireoides. Bom, e as paratireoides vão produzir o chamado paratormônio ou hormônio da paratireoide. Esse hormônio da paratireoide, ele é o contrário da calcitonina. Então, ele é liberado quando se tem uma redução de cálcio na corrente sanguínea. Então, um baixo conteúdo de cálcio na corrente sanguínea é o estímulo para a produção destes hormônios, né? Do hormônio da paratireoide. O que esse hormônio vai fazer? O contrário da calcitonina. Então, ele vai induzir um aumento de cálcio no intestino delgado, né? Lá no intestino delgado é fundamental vitamina D para a absorção de cálcio. Então, na verdade, o hormônio da paratireoide vai aumentar a atividade da vitamina D e, consequentemente, o aumento de cálcio na corrente sanguínea. Vai induzir a reabsorção de cálcio pelos rins, ou seja, a excreção de cálcio através da urina será reduzida. E lá no osso, vai estimular a atividade agora dos osteoclastos, né? Que vão retirar o cálcio do osso e jogar de volta lá para a corrente sanguínea. E uma vez com aumento de cálcio na corrente sanguínea, este aumento de cálcio funciona como um feedback negativo, né? Uma retroalimentação negativa para a produção do paratormônio. Pessoal, aqui nesse slide a gente tem um resumo então da regulação do cálcio,
que ocorre graças à ação dos hormônios calcitonina e do paratormônio. Então, vejam aqui, quando a gente tem um aumento do nível de cálcio na corrente sanguínea, a tireoide produz a calcitonina. E aí a calcitonina vai induzir a deposição deste cálcio no osso, vai diminuir a absorção de cálcio pelo intestino delgado e vai diminuir a absorção de cálcio pelo rim, né? Então, esse cálcio será excretado lá na urina. Por outro lado, quando temos a diminuição do nível de cálcio no sangue, aí as glândulas paratireoides vão produzir o paratormônio, que vai fazer justamente o contrário, vai estimular a reabsorção óssea, ou seja, vai tirar o cálcio do osso e jogar lá para a corrente sanguínea. Lá no intestino delgado, vai induzir um aumento da absorção óssea, principalmente graças ao aumento da atividade da vitamina D, e também vai induzir a diminuição da eliminação urinária de cálcio pelos rins. Bom, pessoal, então nessa aula, primeiro a gente viu a localização anatômica da glândula tireoide, né? Fica basicamente na frente da traqueia, logo abaixo da laringe. Vimos que a glândula tireoide apresenta principalmente dois tipos celulares, né? As células foliculares, que produzem hormônio tiroidiano, e as células parafoliculares, ou C, que produzem a calcitonina. Vimos que os hormônios tiroidianos apresentam diversas funções, principalmente funções metabólicas, e uma desregulação na produção está associada a doenças, né? Tanto o hipo quanto o hipertiroidismo. Vimos que as glândulas paratireoides, elas ficam localizadas atrás da glândula tireoide e que elas produzem o paratormônio, tanto o paratormônio produzido pelas glândulas paratireoides quanto a calcitonina, produzida pela célula C da glândula tireoide, estão relacionados com a regulação dos níveis de cálcio na nossa corrente sanguínea. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar a aula de hoje. Beijos, até a próxima aula.